A despeito de minhas buscas e investigações mais diligentes, jamais consegui achar a rua de Alzeia. Mas não lamento de todo, nem isso, nem a perda. Em abismos inimagináveis de folhas de papel que, numa escrita cerrada, poderiam ter explicado a música de Eric Zahn. A música de Eric Zahn é um conto do H.P. Lovecraft que conta a história de um jovem que morou na França por algum tempo. O conto tá em primeira pessoa, então começa com esse homem contando que ele tá tentando encontrar uma antiga pensão onde ele viveu. E mesmo que essa pensão tivesse um lugar difícil de esquecer, ele nunca mais conseguiu encontrar esse lugar. E a partir daí começa a história do que levou ele a sair daquele lugar tão desesperadamente. O narrador, que não se identifica, conta que algum tempo atrás ele se mudou pra França para estudar. E daí ele acabou se instalando em uma pensão meio esquisita, onde não haviam muitas pessoas e as poucas pessoas que estavam por ali, elas eram bem velhas. E essa pensão ficava na Rue d'Alzeia, um lugar completamente sombrio e misterioso, descrita como uma rua que ficava de frente a um rio escuro, margeado por armazéns altíssimos de tijolos aparentes, com janelas sujas e atravessada por uma ponte pesada de pedras cinzentas. O tal rio tinha um fedor marcante, era um odor tão pútrido que o narrador diz que ele nunca sentiu nada assim na vida dele antes. A rua em si era bem estreita e íngreme, tanto que ela era fechada aos veículos, e ela também era constituída de vários lances de escada que terminavam lá em cima em um muro bem alto coberto por eras. E ele também diz que as casas altas e extremamente velhas dessa rua se inclinavam de formas bem bizarras, uma para cada lado. E assim, como não tem muita gente vivendo nessa pensão, o narrador ele fica intrigado quando ele começa a escutar uma melodia. Então ele pergunta pro dono da pensão, o paralítico Blendot, de onde que tá vindo isso? De onde que tá vindo essa melodia? Quem tá tocando? E aí que ele descobre que no sótão vive um velho violinista alemão chamado Eric Zahn. O narrador ele fica completamente encantado pela música. E ele escuta algumas vezes antes dele decidir de fato ir lá falar com o Eric Zahn. E quando eles finalmente se encontram, ele descobre que o velho é mudo e não muito simpático. Mas mesmo assim, eles criam uma certa amizade, pautada principalmente na admiração que o narrador tem pela música do velho. Isso seria um dos maiores erros que o narrador cometeu. Porque um dia ele insiste para que o Eric Zahn deixe ele ver, ele tocar essa música, e mesmo muito incomodado com isso, o velho deixa o cara ir lá. Como o narrador ele tá hospedado no quinto andar, é muito baixo para ver o que tem além do muro. Só que ali no sótão, ele sente essa curiosidade em olhar pela janela para finalmente ver as luzes brilhantes de Paris. E o velho deixa bem claro que ele não quer que o cara olhe pela janela. Só que naquela noite em específico, tudo parece mais bizarro do que o normal. E o Sr. Zahn, ele tá claramente aflito com alguma coisa, mas ele não consegue dizer, ele não consegue externalizar isso. Então, ele tenta escrever isso em alguns papéis que tem ali, e é aí que tudo começa a dar errado. A janela se abre de forma abrupta e uma ventania entra e começa a espalhar os papéis. O quarto fica ainda mais estranho. As coisas começam a sair dos lugares sozinhas, começam a vir vários barulhos irreconhecíveis de fora e de dentro das paredes. E mesmo com um velho em um estado de desespero completo correndo atrás do seu violino para continuar tocando a música, o narrador, completamente tomado pela curiosidade, decide olhar pela janela. E o que ele vê? Nada. Um vazio imenso e profundamente aterrorizante. Ele percebe que ele não tá mais na França, talvez ele não esteja nem nesse mundo. A abstinência de qualquer coisa faz o cara se sentir completamente apavorado e imerso naquele mar de escuridão desconhecido, sem nada pra poder se apegar. Ele fica petrificado por um tempo, enquanto isso o velho toca desesperadamente as notas da sua música, que a princípio parecia ser uma melodia bem agradável, só que meio a esse caos e a esse terror, isso se tornou uma melodia assustadora e estridente. E o velho tocava como se a sua vida dependesse disso, como se aquilo fosse a única forma de afastar aquele vazio que tá lá fora. Mesmo com a forte ventania e com os barulhos horríveis no quarto e com as luzes apagadas, o narrador desesperado procurou pela porta e ele conseguiu encontrar, e aí ele saiu, ele fugiu dali apavorado, sem olhar pra trás. E sem se esquecer do que ele viu e sentiu naquela noite quando ele enfrentou o vazio absoluto. E depois disso, ele nunca mais encontrou a tal pousada e nunca mais teve notícias do Eric Zahn. Apesar de ser um conto curto,
todo, é interessante ver como a música é o elemento principal dessa história, mas não com a intenção de acalmar ou animar as pessoas, e sim para mostrar agonia e medo. É agoniante ver que a única forma que aquele homem mudo encontrou de combater a desesperança do vazio foi através dessa sinfonia. E é claro que não é uma sonoridade feliz, porque no final ele tá fazendo de tudo para afastar algo desconhecido e completamente assustador. Além de existirem algumas versões dessa música que você provavelmente vai encontrar aqui no YouTube, esse conto também já foi adaptado para uma graphic novel e para uma animação alemã lá de 2005, que não foi muito bem julgada ali pela crítica nem pelo público. Mas me diz você já tinha lido, assistido ou até mesmo escutado a música de Eric Zahn? Comenta aqui embaixo e vamos trocar uma ideia. Por favor, deixa o seu like nesse vídeo porque isso me ajuda demais. Se inscreve no canal pra gente se ver nos próximos vídeos. Até a próxima. Valeu, falou!